seja bem-vindo! Pega o teu café e vem com a gente, porque hoje o Universo Acadêmico vai falar dessa bebida tão consumida no Brasil e no mundo. Na Universidade Franciscana, uma ação marcou o Dia Mundial do Café, comemorado no último domingo. Aqui no estúdio, tudo o que você precisa saber para tomar o seu cafezinho sem culpa. Um dos principais eventos audiovisuais da América Latina chega ao UFN. A mostra Ecofalante de Cinema chama atenção para a escravidão contemporânea na construção civil. No Tá na Mídia desta segunda-feira, o curso de jornalismo discute a liberdade de expressão e a regulação das mídias. Fique com a gente! Quem concorda comigo que o dia só começa depois de um bom cafezinho? Em comemoração ao Dia Mundial do Café, celebrado no último domingo, a UFN preparou um intervalo com degustação de café para os estudantes. A responsável pela bebida foi a barista Érica de Souza, que tem um projeto com cafés especiais para eventos aqui na cidade. A gente sabe que em torno dessa bebida tão querida no nosso dia a dia, surgem várias dúvidas. Quanto de café a gente pode tomar por dia, em quais horários, quando devemos evitá-lo e como consumi-lo da melhor forma. Para a gente esclarecer essas dúvidas, a gente convidou uma nutricionista que é egressa aqui da UFN. Está chegando agora ao nosso estúdio, a Bruna Piccoli. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Muito especial retornar à instituição agora para essa troca. Quero te convidar para tomar um cafezinho comigo, aceita? Claro! Vou te servir um cafezinho aqui. E antes da gente começar a nossa entrevista, Bruna, eu queria te convidar para assistir a um vídeo, porque a gente conversou com alunos aqui da universidade para saber o que eles acham do café, se eles bebem bastante, quanto que eles bebem. Vamos ver? Vamos! Com açúcar. Infelizmente, eu não sou do time do sem açúcar, sou bem julgada por isso, mas pra mim tem que ser com açúcar. Sem açúcar. Eu me acostumei a tomar sem açúcar e agora eu não consigo tomar com. O dia ele só começa de fato depois do café, né? Então, o café a gente é tipo chimarrão, a gente usa pra tudo, pra se manter acordado, pra dar um respiro. Eu não tomo ele todos os dias, de manhã também eu não tenho costume, mas ao longo do dia eu vou tomando assim pequenas doses, não é uma xícara inteira de café. Eu sou uma pessoa que eu consumo café com certa moderação, assim, eu não passo o dia inteiro tomando café, mas eu acho que ele é muito bem-vindo em certos momentos, assim, por exemplo, de manhã cedo eu costumo tomar café, ou assim, depois do meio-dia, quando dá aquela moleza, eu tomo café também. Então, pra mim, ele é muito, assim, um alimento, uma bebida que ele me dá energia, assim, que ele me ajuda a manter, assim, o pique do dia a dia. Ele é indispensável, né? Porque toda manhã a gente tem que tomar um pra acordar, pra estar disposto. E também com os amigos, eu acho que é importante, assim, fazer uma reunião, comprar um bolinho. Eu acho que ele traz união também, o café é muito importante. É uma bebida muito estimulante, então ajuda muito nos estudos e no compartilhamento de momentos, assim, com a minha família, com meus amigos. Eu gosto muito. Eu estudo bastante, assim como todos os professores, e sempre tem um cafezinho junto para acordar, para ativar o cérebro. É sempre bom marcar aquele cafezinho, assim, tipo, vamos tomar um cafezinho, então é bem social também. Café é aconchego, café é cheiro de casa, café é companhia. Que bacana. Bruna, você viu ali, né? A professora falou que o café é companhia. Mas a gente pode dizer que é companhia para todas as horas ou tem aí um limite? Não dá para ser assim toda hora? A gente limita o consumo de café pela quantidade de cafeína, né? Então, para um adulto saudável, é recomendável ingerir até 400 miligramas de cafeína. Isso dá em torno de 4 a 5 xícaras de café expresso por dia. E eu gosto de dar uma dica para fazer um ajuste para que essa cafeína ela não atrapalhe as funções fisiológicas do nosso corpo. Então, que esse primeiro café seja tomado 1 hora depois de acordar e até 2 a 3 horas da tarde. A cafeína ela é muito rapidamente absorvida, só que ela pode demorar até 9 horas para ser eliminada do corpo. Então, pensando numa pessoa que dorme entre 10 e 11 horas,
Esse café tomado até 2 a 3 horas da tarde faz com que quando ela for dormir, não tenha mais nenhum efeito estimulante da cafeína. Ah, então quem gosta de tomar durante todo o dia tem que cuidar esse horário limite da noite, né? Dependendo do horário ali que vai dormir, é isso? Isso, exatamente. E de manhã, então, logo que a gente acorda, porque ali, você viu, né? Teve gente que falou, eu só acordo depois de um bom café, então tem que esperar um pouquinho, ou se, por exemplo, eu já comer algo junto, pode amenizar essa situação ou não? O ideal seria que a gente acordasse fisiologicamente pelo próprio pico de cortisol, né? Quando a gente toma café, nesse momento, a gente não acorda pelo cortisol, acorda com a ajuda da cafeína. E aí esse pico ele vai acontecer, em outros momentos vai desequilibrar o que a gente chama de ciclo circadiano, o processo que nos faz dormir e acordar. Então dá uma esperadinha, só acorda, ali 1 hora até não é tanto tempo assim. E aí toma o primeiro cafezinho. Planejamento, né? Exatamente. E o café tem esse poder, então, de ser estimulante em função da cafeína. A gente pode dizer que ele vicia? Ainda é um pouco controversa a classificação da cafeína, em especial como uma substância viciante, né, que se possa abusar. Se sabe que existem sintomas de abstinência de cafeína. Assim, eu diria para a pessoa ficar em alerta se ela só consegue acordar com o café, como a aluna comentou ali, se só vai no banheiro depois que toma um cafezinho, quando toma muitas xícaras durante o dia, ou toma esse café à noite, no jantar, e relata que dorme bem, essas pessoas eu diria para acender um sinal de alerta que elas podem estar com uma tolerância, né, a mais à cafeína. Estão exagerando. Exatamente. Bom, e se eu estou exagerando, como é que eu posso fazer para ir diminuindo aos pouquinhos, né, ao longo do dia, o café? É suficiente, de repente, fazer o café mais fraco, acrescentar mais água ou não tem nada a ver? Pode ser. Existem os cafés descafeinados, né? O tipo do café também vai influenciar. Por exemplo, o café expresso é o que mais tem cafeína porque ele utiliza pressão, né, para extrair todos os compostos do grão. Cafés que são feitos por infusão costumam ter menos cafeína, então aquele café passado vai ter menos cafeína do que o expresso. Utilizar uma quantidade menor de pó também. Todos esses fatores vão influenciar na quantidade de cafeína que o café vai ter no fim. E se eu tenho muita ansiedade, não é bom também exagerar muito no café, né? Como ele é estimulante, né, precisa ter cuidado. É bom ter, a gente fala muito do autoconhecimento em questões psicológicas, mas também da gente cuidar das próprias questões do corpo, assim. Então, já está num dia que está mais nervosa, tipo eu hoje aqui, eu não tomei café antes para vir, senão eu ia estar tremendo. Então, analisar se está um dia mais propício, dá para evitar ou... A gente viu ali uma aluna também falando do chimarrão, né? A gente tem por hábito tomar muito chimarrão também ao longo do dia. E daí o chimarrão mais o café também são vários estímulos aí. Também é bom dar uma equilibrada? Como é que a gente faz? Assim, ou evita um, abre mão de outro, como é que a gente faz? Exatamente. Então a gente precisa chegar até 400 miligramas de cafeína diário. Se a pessoa toma chimarrão, refrigerante de cola, bebidas energéticas, chá verde, preto e oolongo, né, toda a família da Camellia sinensis, come chocolate, que também tem cafeína, aí precisa reduzir a quantidade de xícaras de café. E quem não consegue tomar o café puro? A gente aqui está tomando café puro, gente, sem açúcar, sem adoçante. Quem não consegue, o que é melhor usar? E o que é recomendável? Faz mal, não faz mal também colocar ali o açúcar? Para pessoas saudáveis, seria interessante colocar a menor quantidade de açúcar que conseguir, né? Até conseguir tomar o café de fato puro, onde se consegue apreciar o melhor sabor e os aromas do café. E no caso de alguma questão com metabolismo de carboidratos, né? Se a pessoa é diabética, tem resistência à insulina, hiperinsulinemia, aí pode usar o adoçante, né? Adoçantes naturais como a sucralose e a estévia são boas opções. E Bruna, a questão do café para adolescentes, para crianças, também tem que ter um cuidado em relação a isso. A gente vê os adolescentes estudando para vestibular, por exemplo, né? O que tu recomenda? Então, até 12 anos não é recomendado o consumo de cafeína e a partir de 12 anos é recomendado um consumo baixo, assim, de até 100 miligramas, o que daria aí 1 xícara de café. Cuidado também, então. E a questão das gestantes, podem ou não tomar café? As gestantes também devem limitar o uso da cafeína porque ele chega, né, ao feto. A cafeína ela passa a barreira
placentária e existe um risco maior de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, assim como a cafeína também passa para o leite. Então, as mamães que estão amamentando também devem limitar um pouco o consumo da cafeína, afinal, se a mãe está bebendo cafeína, né, o bebê acaba tomando por tabela. Se a gente fosse então especificar, o café, ele é o vilão ou é mocinho? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? Eu acho que é um mocinho, mas a gente precisa ter um pouco de moderação no cuidado, né? Um pouco de cuidado ao tomar o café. Além dele ser estimulante, ele também tem compostos que são antioxidantes, tá? Então o efeito não é só da cafeína, ele tem compostos fenólicos que têm efeito antioxidante também, fazem bem. Então, se a gente pudesse elencar aí os prós e os contras, o que você poderia destacar? Tem algumas situações onde é contraindicado o uso da cafeína, então pessoas que têm gastrite, úlceras ou outras doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e colite, elas devem evitar. Pessoas com anemia devem cuidar ali o tempo entre a refeição e o café, porque o café pode influenciar na absorção do ferro. Então, ali almoça e vai tomar esse café 1 hora depois, no mínimo. Pessoas com hipertensão também. A cafeína ela é vasoconstritora, então pode aumentar a pressão, precisa ter cuidado. Muito obrigada, Bruna Piccoli, egressa do curso de nutrição aqui da UFN, tomando então hoje um cafezinho com a gente e falando um pouco dessa bebida tão querida por todos. Muito obrigada pela tua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Gente, e quando a gente fala em café, também é muito comum falar que os jornalistas gostam muito de café. E eu quero saber da professora Glaise Palma, que está chegando agora aqui no estúdio conosco para o Tá na Mídia, se a professora é do time do café. Sou do time do café, como todo bom jornalista e professora, então tomo um cafezinho de manhã cedo e no começo da tarde, porque também sei isso que a Bruna estava falando, de afetar o sono. E o meu sono realmente eu sinto que afeta se eu tomo café lá pela metade da tarde, já não me faz bem. Tem que ter cuidado ali, né, professora? Isso, Ligar o sinal vermelho. Opa, isso passou aí. da hora. Tem que botar o despertador ali, né, para não avançar. Isso. Professora, qual é o assunto do nosso Tá na Mídia de hoje? Hoje nós vamos falar sobre regulação da mídia e liberdade da expressão, que é um assunto que está em alta, né? E eu já vou explicar o porquê que está em alta. Perfeito. Então, com vocês, Tá na Mídia. Liberdade de expressão e regulação das mídias. Esse assunto voltou a ganhar destaque nas últimas semanas devido especialmente ao embate entre Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, e o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O estopim desse confronto foi a decisão do ministro Moraes de suspender em redes sociais perfis de empresários, políticos e partidos envolvidos nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Mas o que a gente precisa entender antes de dar uma opinião a respeito do tema? De uma forma superficial, liberdade de expressão pode parecer algo simples, fácil de entender. Podemos pensar que todos devemos ter resguardada a nossa liberdade de expressão sem restrições, certo? Errado. Em nome da liberdade de expressão, tem sido divulgada desinformação e notícias falsas. Além disso, por trás da defesa da liberdade de expressão, às vezes estão mensagens que buscam atrair crianças e adolescentes e convencê-las a praticar atos terroristas ou até atitudes contra suas próprias vidas. Mas e como evitar isso? Cada país tem uma legislação própria no que diz respeito à liberdade de expressão. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei permite a livre manifestação. Então, é possível que pessoas se manifestem a favor do neonazismo ou de outras pautas, que aqui no Brasil ou na Alemanha não são permitidas. Sobre as redes sociais, as próprias empresas como Facebook, Instagram e X prometem cuidar da segurança da plataforma para impedir que certos tipos de conteúdo circulem, mas não tem sido suficiente. Por isso, é importante que cada país estabeleça regras próprias para uma regulação da rede. A União Europeia aprovou, no final de 2022, um dos mais modernos projetos de regulação de serviços digitais do mundo. Já os Estados Unidos estão discutindo uma forma de regulação. Aqui no Brasil, em 2020, houve uma proposição de um projeto de lei
a chamada PL das fake news, mas que não teve êxito. Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, anunciou a criação de um grupo de trabalho para debater um novo projeto de regulação para as redes sociais. A ideia é responsabilizar as redes sociais, as plataformas de busca e os aplicativos de mensagens instantânea para que elas ajam, sinalizando, retirando ou diminuindo o alcance de contas e publicações acusadas de propagar conteúdo criminoso que incitem atos de terrorismo, crimes, discriminação, preconceitos, entre outras coisas. Vamos aguardar e ver como vai se desenrolar esse novo projeto de regulação. Qualquer novidade, a Prof volta para nos atualizar. Com certeza. Muito obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. Gente, a Universidade Franciscana, por meio do IFE, foi uma das instituições de Santa Maria que receberam as produções audiovisuais da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. Em 2 sessões, a comunidade acadêmica acompanhou a exibição de 2 curtas-metragens, que falam sobre a relação do tempo e dinheiro e a escravidão contemporânea. Um dos objetivos principais da mostra é levantar debates sobre temas importantes com o auxílio do audiovisual. A escravidão clássica não existe mais, ou seja, aqueles navios negreiros chegando com os escravos africanos, sendo transportados de forma inadequada, e isso você não encontra mais na atualidade. O que nós encontramos hoje é uma escravidão totalmente diferente e moderna, digamos assim, como forma de degradar ainda assim o trabalhador e então até mesmo a pessoa. Esse é um trecho do documentário Como se Fossem Máquinas, que discute a escravidão contemporânea na construção civil, um dos setores econômicos mais envolvidos com o trabalho análogo à escravidão no Brasil. O curta-metragem foi exibido na Universidade Franciscana por meio da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema, um dos principais eventos audiovisuais da América Latina com temáticas socioambientais. É a primeira vez que a mostra ocorre em Santa Maria. A principal ideia que a gente tem quando a gente realiza a itinerância é de conseguir trazer diversos assuntos e temas que já são trabalhados também dentro da sala de aula, e a partir de uma forma utilizando o audiovisual. Então, como que a partir do audiovisual a gente consegue trazer esses assuntos? Então, por exemplo, agora a gente teve um filme que falava sobre trabalho análogo à escravidão, e como a partir desse filme a gente conseguiu trazer diversos temas que já são trabalhados também dentro do próprio disciplina do direito, da filosofia também, a partir de uma perspectiva mais transversal. Então, por conta do audiovisual, você consegue ver imagens em movimento, você consegue saber um pouco da história de pessoas que passaram por situações como essa e como que isso foi acontecendo ao longo do tempo. O cinema nos ajuda a pensar questões que são fundamentais à vida, e esse é o interesse da universidade. A universidade tem que criar condições para que os estudantes, além de terem acesso ao ensino nas aulas, às pesquisas, também possam perceber que as imagens em movimento, o cinema, ele nos proporciona condições de olhar para o mundo de forma diferente. Após a exibição do documentário, foi realizado um debate sobre o tema com uma visão jurídica e outra filosófica. Os alunos também puderam participar com questionamentos sobre o assunto. Em outra sessão, a comunidade acadêmica também pôde acompanhar um curta sobre a relação entre tempo e dinheiro. Sempre é bom, né, trazermos temáticas que geram discussão. E o trabalho análogo à escravidão, que é um reflexo da nossa sociedade ainda desde lá do período colonial, ele sem dúvida expõe ao aluno um ponto de vista que por muitas vezes ele não vê, que ele vivencia, vem para a faculdade, para a universidade, com uma ideia que foi levada a ele pela sociedade que ele vive. Então, tu expor ele a uma condição diferente, a ter um ponto de vista diferente dessa situação, sempre traz uma reflexão e sempre concretiza, né? Sempre traz um avanço intelectual para o aluno. Tanto para mim, acadêmica de Direito, quanto para os outros, é extremamente necessário que a gente converse sobre isso, que a gente amplie o nosso conhecimento. Assim como a UFN, outras instituições da cidade também receberam as produções audiovisuais. Em 12 dias, 25 filmes, incluindo curtas e longas metragens premiados em festivais nacionais e internacionais, foram exibidos na cidade.
começaram as aulas da primeira turma do curso de especialização em odontopediatria da Universidade Franciscana. A turma foi recepcionada com música e muito carinho. Na aula inaugural do curso, as alunas se apresentaram, falaram da carreira e dividiram as expectativas. A coordenadora da especialização, professora Bianca Zimmermann, destacou a importância da qualidade técnica baseada em evidências científicas e do atendimento humanizado que serão priorizados no curso. O curso deve capacitar em novas tecnologias e procedimentos inovadores. A gente encerra o Universo Acadêmico de hoje com imagens da exposição em homenagem aos 80 anos de devoção à Nossa Senhora Medianeira aqui em Santa Maria. A exposição pode ser visitada no hall do prédio da reitoria. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana, um beijo grande, tchau!